Olá, começamos agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. No programa desta semana vamos abordar assuntos ligados ao empreendedorismo, tendo como gancho o evento Trame, Trabalho e Mercado, que acontece durante esta semana aqui na Fevale. Estamos no estúdio com Marco Mabilha, coordenador do curso de administração aqui da Fevale, e Vinícius Martins Dutra, presidente do método Dutra Consultores. Sejam bem-vindos aqui ao Em Pauta, a TV Fevale, um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pela presença, para discutir aí o assunto de empreendedorismo aqui com a gente. Eu já começo jogando uma questão para a gente começar a nossa conversa aqui. Queria que vocês comentassem, em primeiro lugar, para a gente contextualizar um pouquinho, como eu comentei, um dos motivos de vocês estarem aqui está acontecendo durante essa semana agora o Trame, Trabalho e Mercado, aqui na Fevale. São 4 dias de programação, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco primeiro como é que é esse evento e que tipo de assuntos esse evento vai abordar, para a gente poder também entender por que a gente vai falar de empreendedorismo logo após. Muito bem, então. O evento Trame, ele, como o nome diz, né, Trabalho e Mercado, ele envolve ações, palestras, enfim, e também dinâmicas voltadas ao empreendedorismo, ou seja, aquela dinâmica voltada, por exemplo, para as pessoas que querem criar, que querem analisar um caso, né, de sucesso de uma empresa e verificar os seus potenciais, né, sua criatividade, para o público interessado. Então, os alunos podem assistir quando quiserem, né, os eventos que quiserem, né, tanto que vai ter vários dias, né, acoplados a isso, e eles vão ter a oportunidade de vivenciar histórias a ponto também de se motivarem a empreenderem mais, a inovarem, a serem mais criativos, né, e também tomarem cuidado com as conjunturas que nós temos hoje. Então é extremamente interessante e atrativo para os alunos da Fevale também. Tem uma questão, pode falar, Vinícius. Eu tenho que dar os parabéns para a Fevale, para um evento como esse, a coordenação do curso de administração, bem como o núcleo de apoio ao estudante, que buscou o que tem de mais moderno acontecendo no mundo, que é o empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo interno. E as empresas incentivarem que seus funcionários, que têm boas ideias, têm ideias inovadoras, que criem valor, em vez de saírem das empresas como normalmente, vão criar seus próprios negócios, as empresas estão dizendo o seguinte: vem para cá, vamos criar nós uma empresa, vamos criar nós uma startup. Isso está acontecendo no mundo e é o que tem de mais moderno. Então, quando eu vi a Fevale pensar nisso, então vai trazer primeiro uma pessoa para sacudir a ideia, para abrir os horizontes. Tu pode empreender dentro da empresa. Incentive o teu empregador, traga ideia para ele, para incentivar ele a investir em ti, em novo negócio. Então, o primeiro dia, nós vamos ter o Carpinejar, que é um cara que vai sacudir isso. No segundo dia, como que as pessoas... eu quero empreender, tem boas ideias. Como que eu faço isso? Então, no segundo dia, vai vir os presidentes dos polos aqui na Fevale, vai vir da Unicinos, se não me engano, da PUC, que é as incubadoras, onde começa a ter um ambiente favorável. Então, o aluno da Fevale, que é hoje empregado em alguma empresa, ele já começa a pensar, tem uma boa ideia, aonde que eu posso plantar essa ideia? Pode ser na universidade, pode ser na própria empresa, usar a estrutura disponível. Então, ele começa a entender isso. Depois, já começa a vir, beleza, agora como inspirar? Vai ter, no outro dia, pessoas falando sobre suas histórias. Histórias que, daqui a pouco, é o que falta, a coragem, o pouco que falta para as pessoas terem iniciativa de dizer que é possível. Que muitas vezes as pessoas têm uma boa ideia, mas não falam, porque não, se eu falar, vou ter problema. E ali vai ter a motivação. E depois que tu tem a ideia, tem o ambiente, tem a motivação, tu precisa de capital para fazer isso. Então, vai vir, se não me engano, a presidente do Badesul e mais falando sobre aonde que eu capto. Eu posso captar com a própria empresário, pode apostar em ti, posso captar dinheiro, recurso. Então, com isso, tem um ecossistema. Então, a maior sacada da Fevale, do curso de administração, das pessoas que fizeram esse projeto, é entender essa união das áreas, ou seja, ter um ecossistema para que isso possa ser viável. Que muitas vezes tu tem uma parte, se não tiver a outra, não funciona. Tem que estar tudo junto. Então, a Fevale está de parabéns por esse evento. O professor comentou antes da questão da conjuntura atual, essa é a questão que eu queria encaminhar agora.
o Vinícius falando agora também me lembra disso. Como se faz para incentivar as pessoas a empreenderem, mesmo que seja no ambiente da sua própria empresa, como tu comentaste, um empreendedorismo interno, na conjuntura de hoje, ainda cheia de incertezas, né? Parece que as pessoas não sabem muito bem ainda, ou a impressão que se tem, assim, olhando a conjuntura de hoje, é que as pessoas não sabem muito bem ainda para onde, principalmente questão econômica, né? A gente está vendo aí o país ainda tentando entender onde que está nessa conjuntura internacional, principalmente. Fazer as pessoas entenderem onde que elas estão e onde que elas podem atuar. Como é que se pode trabalhar isso? Eu acho que o empreendedorismo vem muito do indivíduo, ou seja, se o indivíduo ele quiser empreender, quiser criar, ele quiser ser criativo a tal ponto, por exemplo, de criar seu próprio negócio, por exemplo, né? Não só o interno, mas também o empreendedorismo de abrir uma empresa, ou de fazer mais dentro da empresa em que ele trabalha, ele pode ser incentivado, sim. O que a gente não pode é tirar o sonho, a realização, os objetivos dessa pessoa. Porque, claro, né, o cenário lá fora ele não é o mais atrativo de todos. Talvez o país não seja o mais atrativo, por exemplo, para empreender. Porém, a gente não pode tirar isso da pessoa que queira criar, que queira fazer alguma coisa. Eu acho que o nosso evento ele tem o objetivo de demonstrar frentes novas, de demonstrar incentivos, histórias que aconteceram e tentar dar uma sacudida, que nem o primeiro evento, né, com o Carpinejar, que ele vai realmente iniciar esse processo para fazer os estudantes de hoje, né, que é o nosso público, a nossa geração, criar mais coragem, a ponto de, claro, né, não deixar de ser criativo, mas tomando os cuidados, né, dos percalços que podem acontecer ao longo do caminho. Os obstáculos, claro, eles surgem sempre, porém não se pode ter medo, não se pode fraquejar a tal ponto de dizer, não, é muito difícil isso, então não vou fazer. Não, a gente vai dizer para ele, tu vai fazer, porém, né, tu vai ter que tomar cuidado com isso, mas nunca deixe de realizar teus sonhos. Isso é o mais importante. E aí que entra a universidade. A universidade é um lugar de formação. Quando tem pessoas que têm uma formação adequada, a probabilidade de erros diminui. Então, quanto melhor a formação, o erro diminui e tu começa a fazer uma transformação. E esse evento, eu entendo que vai dar a coragem necessária para as pessoas transformar. Riscos tem em qualquer coisa, tem risco atravessar a rua. O empreendedor é aquele que tem coragem de assumir riscos. E o empreendedor atual é aquele que tem coragem, mas ele tem a formação para saber medir qual o risco. Medindo o risco, ele sabe até onde ele pode ir. E a partir do momento que, vamos pensar em empreendedorismo interno, o seu chefe que ele quer buscar, quer oferecer para um novo negócio, quando ele apresentar com técnica, ele vai dar o tamanho do risco. E quando o empresário souber até onde ele pode ir de risco, ele vai investir. Hoje no Brasil, por questão da legislação, uma série de questões estruturais do país, o risco não é mensurável. Estamos falando tributário, civil, trabalhista, comercial, uma série de riscos. A partir do momento que a técnica começa a melhorar a mensuração de risco, a probabilidade de empresariar se torna mais real. E a partir do momento que eu sei qual é o risco, eu tenho mais pessoas querendo aportar capital, mais pessoas querendo investir e o mercado sendo favorável para todo esse ecossistema. O senhor comentou agora a respeito do empreendedor hoje, né? Esse empreendedor de hoje, qual é a principal diferença? Acho que comentaste um pouquinho agora, mas queria avançar um pouco mais nessa questão. A principal diferença desse cara de hoje, contemporâneo, para o cara de 20 anos atrás, digamos assim. Essa leitura que ele tem da conjuntura, que é mais clara, são as ferramentas que ele tem à disposição para fazer essa leitura. O que muda do cara que empreende hoje, tirando aí fora a questão que a gente já trouxe aqui da conjuntura atual, mas independente de uma conjuntura econômica ou política ou social, qual é a diferença desse cara para o cara de 15, 20 anos atrás? A gente tem que começar a entender, olhar economicamente onde nós estávamos. As pessoas que estão empreendendo hoje, pessoas que estão com seus 20, 25, 30, começando a empreender hoje, elas nasceram num período diferente das pessoas que são seus 40. Vamos entender, 86, Sarney,
o governo Sarney teve a moratória. Quando teve a moratória, acabou o capital disponível, que é elemento fundamental. É a água para irrigar o empreendimento. Tem que ter capital. Então, quem empreendeu naquele momento era muito mais na coragem e na força. E também o acesso à educação era muito mais restrito. A partir de 94, que teve programas BRADS, que o Brasil saiu do Serasa, do internacional, teve um aporte de capital muito grande e começou a evoluir. E a partir daquele momento começou o Brasil a evoluir como um todo. As pessoas começaram a ter um pouco mais de educação. 2002, 2003, 2005 deu o boom da educação. E essas pessoas de acesso ao ensino superior. Ensino superior. E esse acesso começou a estourar ali 2011, 12 e agora nós estamos numa nova fase. Então o cenário econômico gerou um colchão de educação que fez com que aqueles que era só na cara e coragem, que a história de abrir empresa, quebrar, abrir outra, isso começou a mudar porque as pessoas começaram a estudar, começaram a mensurar e mitigar riscos, ter mais profissionais. Eu acho que essa mentalidade mudou, eu concordo plenamente. A mentalidade do ser humano mudou ao longo desse tempo, né? Conforme descrito pelo Vinícius, e eu acho que também todos os aparatos tecnológicos, a velocidade de informações que a gente tem hoje, né, é um fator que aumenta, por exemplo, a capacidade das pessoas, mas também aumenta a velocidade das informações, ou seja, aumenta diminui, na verdade, o tempo de decisão que eu tenho para tomar numa situação de risco, por exemplo. O ônus e o bônus, né, de ter esse acesso. Antigamente, um terremoto no Japão, a gente só saberia tempos depois. Hoje, 1 segundo depois, alguém publica no YouTube e a gente já está sabendo. Então, as informações hoje elas correm muito rápido. E isso aí influi diretamente no empreender. As pessoas hoje, com mais informações, com mais tecnologia, enfim, né, elas conseguem empreender mais com isso. Elas têm bem mais estímulos, né? Fora também a questão econômica, né, que também influi. Sabe o que eu vejo? Muitos empresários, são empresas familiares, que o patriarca fundou a empresa e gerou com dificuldade fazendo certo ou fazendo errado, mas certo ou errado fez o negócio chegar num ponto. E começa a entrar novos agentes, são sua família, seus filhos, parentes em geral, que começa a ter uma sucessão. Essa nova geração, ela tende a querer profissionalizar, a querer acabar com a emoção e trabalhar mais com a razão. E essa velocidade da informação que o Mabilha fala faz com que as pessoas que até então eram desconhecidas, a capacidade técnica e a qualidade dos seus produtos ou serviços comece a ser divulgada. E ele começa a ter um grau de igualdade diferente de antes, que era só o relacionamento. Então, muitas vezes, tu não era eficiente, mas tinha boas conexões. Hoje, conexão é um adicional. Tu tem um mundo, tem uma vitrine aberta, tu tem internet que é uma vitrine aberta mostrando as tuas qualidades. E essa velocidade faz com que empresas cresçam ou também faz com que empresas deixem de existir. Então, eu entendo que o empreendedor hoje está num cenário muito favorável, porque a crise, eu entendo que nós passamos pelo pior já. Na crise de 2015, que começou e ainda estamos nela, mas estamos saindo. Então é um momento muito favorável para empreender. Certo, vou fazer uma breve interrupção aqui na nossa conversa para chamar o intervalo e em seguida a gente volta no nosso Em Pauta falando hoje sobre empreendedorismo. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre empreendedorismo. Eu estou aqui no estúdio com o Marco Mabilha, coordenador do curso de administração aqui da Fevale, e com Vinícius Martins Dutra, presidente do Método Dutra Consultores, também organizando o evento Trame Trabalho e Mercado, e é um dos motivos pelos quais a gente está conversando sobre empreendedorismo hoje aqui. A gente conversava no bloco anterior sobre o empreendedor de hoje, né, as qualidades, enfim, as habilidades que esse cara precisa ter para se dar bem nesse mercado atual. Uma coisa que me chamou a atenção no que vocês dois comentaram é a questão da articulação, né?
principalmente, o professor comentava das ferramentas, né, do digital e do tempo para se fazer as coisas, etc. Mas me chama a atenção coisas que a gente conversa em outros contextos também, de como é importante, parece ser mais importante hoje, ou mais claro hoje, que essa dinâmica entre o mercado, a academia e o governo, né? Que aí tem até um teórico que chama isso da hélice tríplice, né? De como essa dinâmica ela precisa funcionar hoje de maneira mais clara e mais consciente, principalmente para quem está envolvido assim no aprendizado, como é o caso aqui do Trame, né? Alunos e tal, ter a consciência disso. Vocês enxergam dessa maneira, por exemplo, aqui a nossa região conseguindo fazer isso de forma mais clara? Parece que sim, até em função do que a gente comentou agora antes, do Fevale Tech Park, a parceria com outros parques tecnológicos e tal, isso é muito abordado, né? Sim, exatamente. Esse tripé, essa tríplice, né, que chamam o governo, a academia e também a parte do empreendedor, das empresas, ela é extremamente importante, porque o governo, obviamente, tem a obrigação de dar subsídios, de incentivar, né, o crescimento das empresas, assim como as empresas e o empreendedor individual, ele tem o papel, por exemplo, de tornar isso realidade, de inovar, assim como a academia, né, no caso, a Fevale, no caso, está fazendo um papel brilhante, né, a ponto de divulgar isso para os alunos e poder mostrar para os alunos como essas práticas funcionam e dando incentivos e estímulos a eles. É extremamente importante que essa tríplice funcione como uma ajudando a outra, como um sistema interligado, até porque uma coisa não funciona sozinha sem a outra, né? É importante ter uma ajuda, por exemplo, muito importante é na parte das empresas. A empresa, por exemplo, tem que fornecer dados para o governo tem que incentivar as universidades, a universidade incentiva as empresas. E com isso, né, o Tech Park, por exemplo, né, tem um papel muito, muito bom, que é de incentivar, por exemplo, pequenos empreendedores ou startups, enfim, empresários a formalizarem seu negócio, ou seja, tudo que está, às vezes, na ideia, no mundo das ideias, né, que só tem nada, acho que nem no papel ainda, né, eles vão lá e formalizam o seu negócio, e com isso é um super estímulo ao empreendedorismo e também à livre iniciativa de poder criar coisas. Quando a gente fala do empreendedorismo, essa mudança, a gente tem que entender, eu sempre falo da água que irriga essa planta chamada empresa, e essa água é capital. Muitas vezes tem uma boa ideia e tal, e o empresário, eu digo, do passado, o atual já está tendo essa postura, ele tem que ver onde que é a fotografia da empresa dele. A fotografia está na contabilidade. Quando tu vai num banco, no fundo de capital, quem está olhando é a contabilidade dele. Então é importante estar organizado, que ali a foto é a imagem que os outros estão vendo da companhia dele. Daí ele vai ver o produto, se ele tem condições de atender o mercado e o tamanho desse mercado. Quanto mais eficiente ele for, ele vai ter melhor preço. Com melhor preço, ele ganha mais mercado. Então, a organização da empresa com base em métricas acadêmicas, que a academia está ajudando, faz com que a empresa tenha mais prosperidade. E isso faz com que comece uma mudança gradual e isso ajuda a economia como um todo. Qual é que é a característica principal, assim, voltando nos básicos do empreendedorismo, né? Até tomando a própria academia, né, como para auxiliar nesse conceito, né? O empreendedor não existe de hoje, né? O empreendedor já existe de um mercado já anterior, já mais ligado a uma lógica mais moderna e menos pós-moderna, mas agora mais ainda. Agora, esse empreendedor, ele tem algumas características básicas que ele sempre teve. Quais são essas características? Qualquer pessoa pode empreender. Acho que essas questões sempre acabam vindo quando a gente fala de empreendedorismo. Tem pessoas que sempre acham que não, eu não sirvo para isso, ou mesmo que eu tenha uma boa ideia, a gente comentava antes assim, tenho uma boa ideia, mas vão zoar da minha ideia, né? Enfim, tem sempre essas amarras, né? Mas me parece que ao longo da história o empreendedor sempre tem algumas características e que elas podem ser desenvolvidas, né? Acho que o empreendedor ele tem que ser destemido, né? Ele não pode ter medo, por exemplo, dos percalços que surgem ao longo do caminho, né? Ele sabe que vai encontrar, riscos ocorrem, né? Como o Vinícius falou, e só que ele tem que estar preparado para isso. Acho que o empreendedor, ele, além de tem que ter uma imaginação boa, uma criatividade muito boa, falar uma palavra bem informal, mas tem que ter garra, pulso firme,
tem que ter coração para empreender, ou seja, paixão por aquilo que tu queira fazer, o que tu queira entregar no final, né? E com isso, né, seria uma criatividade com responsabilidade, ou seja, a pessoa vai desenvolver o que quer, pode até realizar um sonho, ter objetivos, realizar sonho, mas vai fazer isso, claro, né, com muito cuidado, né, e também prestando atenção nos processos que tem que surgir ao longo do caminho, até porque não é um caminho com obstáculos, né, não é um caminho livre que qualquer pessoa poderia empreender. Então não é qualquer pessoa, tem que ser a pessoa com essas características. Tem que ter isso, mas muitas vezes as pessoas, elas têm isso e se apagam. Quem não sentiu, hoje eu não estou bem, algum momento na vida tu estava mais motivado, agora isso o empreendedor também é isso. Eu falo que todo mundo é empreendedor. Aquele cidadão que tem o armário da cozinha, em algum momento tu organizou esse armário. Quando tu organizou, tu criou uma eficiência, tu empreendeu no teu uso. Na empresa que tu é um funcionário, tu olhou uma coisa que tu poderia melhorar, que tem uma qualidade no trabalho, tu empreendeu naquele momento. E daí nós vamos elevando os níveis de empreendedorismo até ao ponto de oferecer soluções para o mercado. E o empreendedor, como o Mabília falou, ele tem que ter vontade, tem que ter coragem. E essa coragem que faz ele sair, ele dá o primeiro passo. Depois que deu o primeiro passo, só vai. Então tem que ter atitude. E esse evento da Fevale é importante, que a primeira palestra com o Carpinejar é o momento da atitude. Estou ansioso para ver, porque vai ser vai mudar um pouco a concepção, vai mostrar para as pessoas uma mudança do como as pessoas têm que enxergar o empreendedorismo. Tem que ter coragem, sim, mas pessoal, vocês têm técnica, vocês estão estudando, vocês têm condições, é possível. Então agora é realmente tentar trazer melhores produtos, e esse empreendedorismo ajuda a sociedade. Imagina mais pessoas trazendo produtos e serviços, isso gera competitividade. E a competitividade é bom para o mercado como um todo. Nós acabamos tendo produtos e serviços melhores e a nossa vida acaba ficando melhor. Vocês poderiam dar exemplos de bons empreendedores ou boas práticas de empreendimento? A gente tá de empreendedorismo, a gente está discutindo aqui, mas exemplos de bons empreendedores, não precisa nem citar nomes, mas de coisas que foram feitas assim, uma coisa que a gente não se dá conta às vezes, que o empreendedorismo, a gente fala de grandes empresas e de tu sair de uma grande empresa para empreender. Aquela grande empresa foi criada por um empreendedor, né? Exato. Então por isso que eu comentei antes essa lógica moderna e tal da pós-revolução industrial, tudo aquilo são grandes empreendedores, né? Que criaram todas as bases do que a gente conhece hoje, do que é empreendedorismo e do mercado, assim, então... Tem um monte de exemplos. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, para a tela do nosso celular, né, tem diversos aplicativos que foram criados através do empreendedorismo, né? E também um posto de empreendedorismo, né? Exatamente, é um posto de empreendedorismo, porque mesmo aqueles que não fazem ainda muito sucesso, né, poderão fazer no futuro, né? Tanto que aplicativos, por exemplo, né, o WhatsApp surgiu uma época, né, mas depois o Facebook foi lá, né, e resolveu ir atrás, até porque era uma ideia genial. O Instagram, a mesma coisa. Então, tem diversos exemplos aí, né? Estou citando os pequenos, né, para começar. Tem a tecnologia, mas nós temos exemplos aqui na porta de casa. Várias empresas. Tem empresas aqui que o patriarca formou tal, e quando chegou a próxima geração viu, mas essa empresa era baseada em relacionamento só. O produto não era tão eficiente, os custos fixos eram elevados, a contabilidade era uma zona, não tinha o controle adequado do fluxo de caixa, uma série de pontos, mas ela sobrevivia por causa do patriarca, tinha uma grande condição. E o que acontece? Muitas vezes o patriarca fica segurando a empresa, não passa porque ele tem medo que os outros não tenham condição. E realmente, se passar, a maioria não tem condições de fazer o chamado ajeito. Só que está acontecendo, várias empresas que eu vi, essa nova geração está chegando e quer fazer profissional. Então eles acabam encolhendo um pouco a operação, organizando a casa, e aquele tempo que tu perdia ajeitando o relacionamento, tentando consertar os problemas, eles investiram em eficiência e esse tempo sobrou. E esse tempo que sobra fazem novos negócios. Então, muitas empresas... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, o tempo que tu perdia arrumando os problemas, começou a evoluir. E esse cenário positivo fez com que mais empresários começassem a praticar sucessão. Porque são pessoas que trabalharam a vida toda,
intensamente para suprir esse relacionamento intensamente e agora começam a aproveitar um pouco a vida, passando o bastão, mas agora passando porque sabe que tem controle. Então aquela pessoa que não fazia, por incrível que pareça, está cobrando o controle para ter segurança que a empresa vai se perpetuar. Então está tendo uma mudança muito bacana e tem muitas empresas na própria região que está acontecendo isso. Eu queria, antes da gente encerrar, abordar um assunto ainda que não foi mencionado diretamente, que talvez seja, com certeza vai ser abordado no Trame, que são as startups, a gente até comentou antes. A gente acompanhou no ano passado a Startup Weekend aqui na Fevale, e ali tu vê, acredito que tu veja ali um celeiro de empreendedores ali, de potenciais empreendedores, não que todo mundo vai empreender saindo dali, mas parece um laboratório para empreendedores, assim, né? E isso é levado à última consequência, né? Tu tem um fim de semana e as pessoas ficam focadas em empreender, em criar alguma coisa possível de empreendimento. Iniciativas como essa, assim, como é que vocês enxergam esse tipo de iniciativa, que são coisas que são levadas, né, ao extremo para que se disseque mesmo o potencial daquilo? Eu acho extremamente válido. No que depender da coordenação do curso de administração, né, com a parceria do método Dutra Consultores, a gente vai assim, firme e para motivar os alunos a empreenderem cada vez mais. É extremamente importante hoje o aluno ter essa motivação. Eu acho que no nosso mundo de hoje, né, cada vez mais hoje, empreender é uma coisa necessária, é uma coisa que mesmo aquela pessoa que está desestimulada, ela pode se estimular. Então a universidade tem esse papel. O curso de administração também se sente fortemente responsável por esse papel. Acho que é extremamente válido e vai continuar tendo bastante incentivos dessa parte. A grande questão no mundo que a gente vive é o acreditar. Quando tem um ambiente, esse final de semana que seja, que dizendo, aqui é possível fazer, tem exemplos que já fizeram, as pessoas se motivam, sai daquele momento, não vou fazer porque é difícil. Eu vou para Porto Alegre que é melhor que Novo Hamburgo, ou São Paulo é melhor que Porto Alegre. Não, Estados Unidos é bom, aqui é... Pessoal, nós somos bons. Nós somos bons, tem pessoas maravilhosas aqui que podem empreender, que podem fazer. E esse é o momento que diz assim, sim, é possível, tu consegue. E essas pessoas se motivam a tal ponto que vão lá e fazem realmente. E a gente tem que fazer isso para que as pessoas não façam no evento, façam no dia a dia. Sim, porque por mais que seja um laboratório, tu vê coisas concretas saindo dali, né? Exatamente, coisas valiosas. Tá certo. Vou agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado pelo tempo que a gente conversou aqui, obrigado pela presença. Parabéns pelo evento, né? E estamos à disposição aí, para o que precisar. Muito obrigado. Obrigado. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas no nosso canal do YouTube, no youtube.com/TV Fevale, e também novidades a respeito da nossa programação no facebook.com/TV Fevale. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.